Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 2 do livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 2. O bico. É incrível constatar que aos 18 anos eu nunca tinha pensado que precisava ganhar dinheiro. Em meu juízo de valor, eu só precisava estudar. Como minha autoconfiança pedagógica era altíssima, devido às minhas experiências anteriores, passei em todos os vestibulares que prestei, bem como acreditava que passaria em qualquer concurso público no qual me inscrevesse. Logo, trabalhar para ganhar algum dinheiro até aquele momento não estava nos meus planos. Mas algo avassalador mudou essa lógica em mim. Esse algo tem nome: Luciana. Uma linda menina sorridente de 15 anos, com brilho no olhar e uma extrema capacidade de me encorajar em minhas maluquices. Uma delas, poucos meses depois de que nos conhecemos, tivemos um desejo muito forte de nos casarmos. Não queria mais me despedir, estava apaixonado e queria construir minha vida ao seu lado. Sobre o prazo, o mais rápido possível. Foi então que me dei conta de que faltava um pequeno detalhe: ganhar dinheiro. Sempre gostei de relógios. O primeiro que ganhei foi um Casio digital. Ficava olhando para ele, segundo após segundo, e ficava impressionado com seu funcionamento, além de aproveitar sua função de calculadora. Tinha 10 anos e cursava a quinta série. Pegando um ônibus em Bangu, fui assaltado. Tomei um pescotapa e levaram o meu querido relógio. Aos 18, com a necessidade de ter dinheiro para pagar o sorvete e o cinema, vendi o relógio que usava para um amigo de minha sala de aulas. Com o dinheiro, comprei outro que também vendi. Ganhei a confiança do fornecedor e, além de ter comprado mais um para mim, peguei outro relógio em consignação. Vendi os dois. Quando me dei conta, tinha um caderninho de clientes e encomendas que atendia, aumentando minhas vendas. Muitos cinemas e sorvetes foram pagos com o que ganhava com essa minha nova atividade. Foi quando iniciei minha carreira internacional. Foram 2 viagens ao Paraguai, nas quais tinha acesso a mercadorias com preços mais atrativos e que me proporcionaram melhores margens. Mas eu nunca considerei que vender relógios fosse o que eu planejava fazer em meu futuro. Era uma tarde de domingo e, como de costume, eu estava na casa da Luciana. Depois do almoço, vi um jornal de domingo em cima da mesa em frente ao sofá. Naquela época, um de meus canais de vendas era o caderno de classificados do jornal. Não existia internet e o caderno dos classificados era uma versão impressa do Mercado Livre que tínhamos disponível na década de 90. Para minha surpresa, ao folhear o jornal, percebi a existência de uma área de empregos. Fiquei curioso e comecei a ler os diversos anúncios que ofereciam vagas nas mais diversas áreas de atuação. Um deles me chamou a atenção. Não exigia experiência anterior e tampouco exigia curso superior. O design do anúncio era atrativo e me transmitia a ideia de ser algo importante, mesmo sem dar detalhes sobre a vaga oferecida. Então pensei, minha faculdade vai começar em agosto. Até lá, ainda tenho 5 meses. Talvez fosse uma boa ideia fazer um bico até as aulas começarem. Também pensei que, na pior das hipóteses, mesmo que não fosse selecionado e contratado, somente de ter ido à experiência de participar de um processo seletivo já seria de grande valia. Recortei o anúncio e levei para casa a fim de me preparar para comparecer no centro do Rio de Janeiro no dia seguinte para participar do processo seletivo. Ao chegar em casa, pedi uma gravata emprestada ao meu pai. O anúncio exigia gravata para participar da entrevista. Por isso, resolvi sair bem cedo para não correr o risco de meus amigos me verem de gravata
Afinal, era a primeira vez que vestia esse acessório estranho. Para chegar às 8 da manhã, saí de casa às 15 para as 6. Ao chegar ao local da entrevista, fiquei surpreso, porque havia uma fila que dava uma volta na esquina. Tive vontade de ir embora, mas depois de cruzar a cidade por 2 horas e 15 minutos, decidi encará-la. Na fila, conheci algumas pessoas. Todas elas tinham muita experiência profissional e já tinham participado de muitas entrevistas, diferente de mim. O papo era estranho, desconfiado e bem ressentido. Não entendia muito bem o contexto daquela falta de esperança, mas segui com minha inocência em busca de minha primeira experiência. Essa era a minha única expectativa. Enfim, chegou a minha vez. Éramos um grupo de 8 pessoas na sala. A gerente, uma loira por volta de 25 anos de idade e 1,80 m de altura, fazia perguntas de forma muito enfática. Eu observava tudo naquele mundo que ainda não conhecia. Tudo era diferente. As roupas, o vocabulário usado e a frieza com que a gerente dispensava os que não estavam no perfil que ela buscava. Percebi que minhas 4 horas de espera poderiam se transformar em uma experiência de apenas 4 minutos, antes de ser mais um a ser dispensado. Na minha vez, ela fez a seguinte pergunta: por que você quer ser um executivo? Eu dei uma das respostas mais estúpidas que um candidato a uma vaga de emprego pode dar. Respondi assim: na verdade, nunca pensei nisso. Minha intenção é apenas trabalhar por 5 meses antes de começar minha faculdade em agosto deste ano. Ou seja, eu estava em busca de um bico. Não sei o que a fez me aprovar para a próxima etapa, que começaria no dia seguinte. 2 possibilidades. Ou ela achou minha resposta tão sincera e inocente que decidiu me dar uma chance, ou ela me confundiu com o cara do lado, que me parecia muito bem preparado, mas que foi dispensado. No dia seguinte, iniciei o processo, no qual cerca de 40 pessoas participavam de forma coletiva. Era uma sequência de palestras que apresentavam a empresa e o trabalho a ser realizado, bem como fazia parte do treinamento de vendas que faríamos nos cursos. Eu só descobri no dia seguinte o curso de inglês e a função de vendedor para o qual eu estava me candidatando quando a dinâmica coletiva começou. Dos 40 participantes, depois de 3 dias de palestras e treinamentos, 8 foram selecionados. Eu fui um deles. Lembro como se fosse hoje. Aqueles 3 dias do processo seletivo foram transformadores em minha vida. Pessoalmente, não gosto muito dessas afirmações exageradas e muitas vezes usadas de forma leviana. Mas, verdade seja dita, aquilo mexeu comigo de forma profunda, desafiou meus referenciais e me apresentou um novo mundo. Na realidade em que eu vivia, sentia-me muito autoconfiante e com a autoestima muito alta. Por conta de minha experiência de ter sido aprovado em um concurso tão difícil, eu me sentia o máximo. Mas, ao ver a atuação da gerente, que conduzia as palestras do processo seletivo, eu me deparei mais uma vez com minhas limitações, pois fiquei impressionado com a forma como ela falava, com sua segurança e com a maneira que ela dominava uma plateia de pessoas impacientes, ansiosas e muitas delas descontentes com a vida, pois estavam desempregadas e tensas com o processo. Seu vocabulário e a maneira como transmitia a segurança mostravam para mim que eu ainda tinha muito a aprender. Além disso, fiquei muito impressionado com a técnica de vendas apresentada. Eu já vendia relógios apenas seguindo minha intuição, mas as técnicas apresentadas pareciam ser muito eficientes e inteligentes. Aquilo me fascinou e me conquistou. No entanto, era um emprego muito engraçado. Não tinha salário, não tinha nada. Ao contrário, tinha ainda que pegar umas moedinhas emprestadas da minha avó
e torrar minhas reservas feitas com a venda de relógios para pagar a passagem de ônibus, a alimentação e as fichas telefônicas. Naquela época, para usar telefones públicos, usávamos fichas telefônicas que eram uma espécie de moedas para poder fazer ligações. A empresa também não fornecia telefone em sua sede. Minha rotina diária se resumia a chegar às 8 da manhã para uma reunião diária e, em seguida, sair para o aeroporto Santos Dumont, de onde trabalhava em um dos telefones públicos de lá. Passava horas por dia ligando para potenciais clientes a fim de marcar uma entrevista para apresentar o programa do curso. Eu preferia trabalhar do aeroporto por algumas razões. Era um ambiente climatizado e, de vez em quando, era interrompido pelos anúncios de voos que deixavam meu contato com os clientes mais chique. Eu não sabia, mas estava sendo treinado dentro de um ambiente empreendedor, sem garantias e onde eu tinha que investir, embora não seja recomendado e esteja longe das práticas que adoto hoje em minhas empresas, que funcionam dentro das leis brasileiras. Tenho grande orgulho por nunca ter tido uma carteira assinada, ganhado o 13º e recebido o FGTS. Isso me inseriu, mesmo sem eu saber, num ambiente empreendedor que mais tarde significaria mais uma forte mudança em minha vida. Pela forma como fui impactado, comecei a rever todos os meus projetos futuros. Como a empresa oferecia um plano de carreira progressivo, de acordo com o cumprimento de metas bastante agressivas, bastava cumpri-las para que fosse promovido e tivesse acesso a ganhos muito acima da média do mercado. Era a minha oportunidade para me tornar independente e me casar com a Luciana. De repente, percebi que poderia até mesmo antecipar meus planos, pois a ideia inicial era nos casarmos depois que eu me formasse. Depois do 3º mês, já começava a planejar trancar a faculdade que começaria em agosto. O curso de Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense podia esperar. Eu queria colocar todo o meu foco para cumprir todas as novas metas. E deu certo. Em apenas 4 anos nessa empresa, cheguei a um cargo de diretor e passei a alcançar ganhos que chegaram no último ano a uma média de $7.000 por mês. Um ganho mensal que naquela época eu precisaria de pelo menos uns 12 anos de carreira para alcançar depois de me formar, se tudo desse certo. Aos 20 anos, realizei um grande sonho. Casei com a Luciana, que na época tinha 17. Nosso melhor presente de casamento foi uma televisão de 14 polegadas usada. E a minha mudança inteira coube numa Kombi. Luciana pintou com suas próprias mãos o nosso apartamento alugado, arrumou as flores da cerimônia e passamos a primeira noite num motel, pago com o dinheiro da gravata picotada e vendida na festa, que serviu coxinha e tubaína. A lua de mel foi em Xerém. O mais caro dessa viagem foi consertar a junta homocinética do Passat 84 que pegamos emprestado para a viagem e que quebrou logo no primeiro dia. Na primeira noite na casa nova, teve queima de fogos. Na verdade, teve tiroteio mesmo. 40 minutos intensos. Era apenas mais uma disputa do tráfico que acontecia quase todos os dias na zona oeste do Rio de Janeiro. Armas de todos os calibres cantaram perto da meia-noite. Eu e Luciana, deitados no chão de casa para nos protegermos das balas perdidas, olhávamos um para a cara do outro e literalmente ríamos de nossa própria desgraça. Era a primeira noite em nossa casa, quase sem móveis, ao lado da mulher com quem passaria dias incríveis de minha vida. O tiroteio era apenas um pequeno detalhe. Eu estava sonhando acordado. Ponto de inflexão. Uma das perguntas que respondo com frequência aos jornalistas com quem converso é: você sempre sonhou em ser empresário?
A resposta é um sonoro não. Desculpe se eu acabei de desapontá-lo. Como você pode ler neste capítulo, meus planos eram completamente diferentes, mas uma sequência de escolhas, umas conscientes e outras nem tanto, me levaram à minha primeira empresa. Vejamos, eu me apaixonei pela Luciana e precisava pagar o cinema e o sorvete. Quais eram minhas alternativas? 1. Pedir dinheiro para o meu pai, que estava desapontado com a minha expulsão. 2. Pedir para ela pagar a conta, embora ela também não tivesse dinheiro. 3. Não sair de casa. 4. Romper a inércia e produzir meu dinheiro vendendo um produto. Escolhi a quarta alternativa, que alimentou ainda mais a minha confiança em uma nova habilidade: vendas. Ao atingir alguns resultados em pouco tempo, me perguntei algumas vezes: como alguém passa o dia inteiro trabalhando numa empresa para ganhar um salário cheio de descontos no final do mês, se eu ganho mais do que isso apenas vendendo relógios? Eu não sabia, mas o mosquito do empreendedorismo já tinha me picado. Qualquer uma das outras alternativas me desviariam dessa experiência, o que me levou ao próximo passo: trabalhar como vendedor numa escola de inglês. No episódio do subemprego no curso de inglês, fiquei diante de algumas alternativas. 1. Voltar para casa ao ver a fila cruzando a esquina. 2. Ir embora da fila ao escutar as lamúrias dos colegas frustrados em suas experiências. 3. Não comparecer durante a semana de processo seletivo, porque gastaria minhas reservas financeiras para me transportar e me alimentar. 4. Não aceitar o trabalho quando descobrisse que não teria carteira assinada e tampouco qualquer ajuda de custos. 5. Ceder à pressão de parentes para largar esse bico que eles alegavam me explorar. 6. Sucumbir às dificuldades do dia a dia do trabalho em telefones públicos. 7. Desanimar com a quantidade de nãos que levava todos os dias. 8. Não aguentar dormir pouco e gastar horas viajando em pé todos os dias no transporte público. 9. Achar que não valia a pena tanto esforço ao receber minhas comissões defasadas com a inflação de 86% ao mês. 10. Dobrar a aposta e largar a faculdade federal, acreditando nesse projeto a fim de me casar com a Luciana. Ao tomar essa decisão, eu estava determinando um dos maiores pontos de inflexão da minha vida, porque nascia ali um futuro empresário. Foi exatamente nesse momento que, ainda sem saber, estava sendo formado todo o alicerce que serviria para o nascimento da Wise Up. Mas isso vai aparecer mais para frente.